Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez, apresentando mais um programa, dialogando com a Bíblia Sagrada, trazendo mais um vídeo sobre o tema a idolatria e culto de demônios, baseado no livro de 1 Coríntios, que é a Epístola, capítulo 10, versículo 14 ao 21. E trago para vocês o tópico coisas abomináveis ao Senhor nosso Deus, baseado em Deuteronômio 25, versículo 13 ao 16. Eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para testemunhar a obra do Senhor, nem mais nem menos, baseado 100% nas Sagradas Escrituras, o qual Deus revelou a 40 homens o seu projeto de vida para a humanidade, o projeto de libertação de Israel, o projeto de libertação da humanidade, o projeto de libertação da salvação eterna. Para isso, eu te peço que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. Este programa traz a veracidade da Sagrada Escritura. Eu estou aqui como embaixador, como porta-voz, como você foi chamado. Não represento nenhuma marca, nem ministério, porque o que eu represento aqui neste momento como embaixador, do mesmo modo que você foi chamado, a veracidade, a obra autêntica de Deus, que dá vida e libertação eterna para todo aquele que crê será salvo. Eu não vou falar aqui de homens, nem de ministérios, nem de congregação, mas das obras que Deus realizou através dos homens que Ele escolheu para escrever os 66 livros sobre a vontade do Senhor. Para isso, Ele usou patriarcas, juízes, libertadores, profetas, apóstolos, evangelistas, reis e outros colaboradores. Bem, amados, eu quero que você abra o teu coração neste momento. Não abra a tua razão, mas a razão de Deus. Abra os seus ouvidos para que o Espírito Santo possa te dar entendimento, do qual o Espírito Santo está entre eu e você, que nos dê inspiração para dar entendimento, tanto para mim como para você, como para todo aquele que deseja estar na presença do Senhor. E Ele pede a perfeição na palavra dele, porque a palavra do Senhor, ela é perfeita. Amém? Então, eu vou iniciar a leitura em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. E que diz assim: portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios
não são porventura participantes do altar? Mas, que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo aqui ainda refuta outra palavra, no versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Exatamente o que está ocorrendo nos 4 termos do mundo são reuniões, cultos do verdadeiro paganismo. Por quê? Porque todos esses cultos que são realizados com marca de homens, templos construídos por homem, templos físicos, não é da vontade de Deus, não pertence ao projeto de Deus, não foi ordenado por Deus. Qualquer tipo de reunião de natureza humana, é voltado à idolatria e de culto de demônios. Por que de demônios? Porque o demônio, ele usa o ser humano. Porque desde que o homem caiu, foi no Éden, ele recebeu o maligno, que significa recebemos o pecado. Somos pecadores de nascimento, mas somos nova criatura quando aceitamos Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17. Então, não pode... O que ele diz aqui, Paulo? Vamos refrescar um pouco a memória baseado em outros vídeos. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O que diz Paulo nesse versículo 19? Ele pergunta se o ídolo é alguma coisa diante de Deus. Nada. Está falando do ídolo, tanto o homem como a imagem, porque quem constrói a imagem é o homem. Não podemos idolatrar marca de homens. Não podemos endeusar homens. No livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, versículo 3, o primeiro mandamento. Então, o que ele diz aqui? Ouça, ou o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Você, quando a pessoa vai a um lugar desses templos, porque só existiu um templo, e foi o templo do Senhor, construído por Salomão, pelo projeto o qual o rei Davi, o pai de Salomão, ofereceu a Deus. E Deus aprovou. Mas não para idolatrar, porque Deus não é ídolo. Deus é amor, Deus é espírito. Então, quando a pessoa vai, um membro comparece a esses lugares, o que está dizendo Paulo? O sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Quando uma pessoa, um homem, uma mulher, vai a esses templos buscar a bênção de Deus, é considerado templo pagão, porque só houve um templo divino para realizar os projetos de Deus desde os primórdios do mundo até a chegada do seu filho amado, o Messias, e
que é o Senhor Jesus Cristo. Depois foi encerrado tudo que foi sobre sacrifício, que todos os sacrifícios para Israel, no Israel antigo, se referia a Cristo Jesus, o Cordeiro. Morreu na cruz, ao vivo e a cores, para todo mundo ver. Então, não tem mais embasamento bíblico para tais práticas. Por isso que eu trago para vocês um tópico que são coisas abomináveis ao Senhor nosso Deus. São coisas abomináveis ao nosso Deus. Então, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios. Nós somos gentios. Nós tornamos cristãos através de Cristo Jesus, mas a nação oficial de Deus é Israel. Israel vai prestar conta de toda a obra. Como todas as nações vão ter que prestar conta com Deus, porque estão usando o nome do Senhor, Deus, em vão. Isso é mandamento do Senhor. Então, quando ele diz, a sacrifica aos demônios e não a Deus. Mas que nação vai prestar conta com Deus? A nação de Israel. É a nação original. A nação santa que Deus fundamentou. Mas a nação que hoje usa o nome do Senhor, a nação que vai prestar conta, não. Ou os povos. Cada homem vai prestar conta com Deus. Vai prestar conta com Deus. Então, e ele sacrifica aos demônios e não a Deus. Porque aquele sacrifício Deus não está recebendo. Porque o filho dele já foi sacrificado na cruz, o Senhor Jesus Cristo. E não quer que sejais participantes com os demônios, porque esse tipo de sacrifício é maligno. O Senhor, ele não pede sacrifício, ele pede a misericórdia. Então, não podemos participar de uma reunião, uma mesa, é que ele diz, não podeis beber o caso do Senhor e o caso dos demônios. Não pode, de repente, estar reunido ali, Satanás de um lado e Jesus Cristo do outro. O que significa isso? Não podeis beber o caso do Senhor e o caso dos demônios. Nós estamos recebendo a palavra do Senhor. Nós estamos bebendo o corpo e o sangue do Senhor. Então, ao mesmo tempo que ele está lançando, pega a Bíblia, tem a marca que não usa o nome do Senhor, dizendo que foi Deus, e depois realiza as suas reuniões, essa reunião, ela é dúbia. Ela é duvidosa. Então, não podeis beber o caso do Senhor, o caso dos demônios, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem faz seu sacrifício, esses cultos idólatras, porque as pessoas que vão lá buscar a bênção de Deus, estão indo buscar uma marca de um ministério, que esse ministério está legalizado de acordo com a lei do Estado, está correto. Mas Deus não deu mandamento para nenhum Estado, nenhuma nação, usar o nome dele em vão. Tudo isso é aprovado pela lei de cada nação. Mas, onde está escrito que Deus ordenou a usar o nome dele com N nomes de ministério, N nomes de Deus, diversos tipos de culto, de reuniões? Não. Esta obra, por isso que Paulo aqui ele contesta, porque essa carta é de repreensão que já estava ocorrendo em Coríntios e em outros lugares. Então ele diz assim, no versículo 22 ele diz, ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Isso é uma resistência, ainda ignora Cristo Jesus, ignora o poder de Deus, ainda diz, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso que precisamos adquirir, chama-se, o discernimento de espírito,
buscai em espírito de verdade, para que o Senhor mostre a veracidade dele. E o livro sagrado é o nosso guia, é o nosso mestre, porque o Espírito Santo é a autoridade maior das Escrituras. Sem o guiar do Espírito Santo, a Escritura, ela perde a sua validade viva. O que significa isso? Quando se tira qualquer versículo, qualquer palavra, dando outro tipo de significado, outro tipo de etimologia das Sagradas Escrituras, automaticamente toda a mensagem, todas as doutrinas, os dogmas de homens caem por terra. É uma doutrina pagã, é uma doutrina morta. E para aquele que aceita, aquele que acha que está convertido ao Senhor, ele se converteu, na verdade, a um Deus morto, o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam no Evangelho do Senhor. Para confirmar este assunto, ele diz aqui, 2 Coríntios 4:4, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto para esses ministérios pagãos, esses cultos pagãos, está encoberto para os que se perdem, está encoberto, porque eles estão perdidos e vai continuar encoberto. Ele diz no versículo 4, que é o seguinte, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, que é uma obra de incrédulo, que não crê na veracidade do Senhor, não crê na veracidade do Senhor, né? E para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Amém? Estão compreendendo agora? Amém, amados? Nós temos que dar essa sustentação na nossa mente e no nosso coração, para que não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Só existe um único caminho. Quando ele confirma aqui, Paulo, ele é uma autoridade dos gentios, é a autoridade que ele está dizendo aos gentios que não é para fazer, porque eles estavam realizando obras semelhantes aos gentios. Porque as nações que não têm Deus genuíno, toda a obra dele é pagão. Então, toda obra que é realizada e que existe uma obra mística em qualquer altar, em qualquer lugar, por mais idôneo seja a marca, por mais idôneo que seja o homem, no meio social, de um município, de um estado, de uma nação ou de nações, para Deus isso não tem nenhuma validade. Essa honra deste homem, a honra é que tem que ser a honra de Deus. Deus não, a nossa honra é através do Senhor, não através de querer receber glória e honra de homens. Não adianta depois que realiza tudo isso dizer em nome de Deus, em nome de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. É claro que todos esses três nomes é usado como um usurpador. Vocês estão usurpando, a pessoa está usurpando a obra de Deus, na verdade, não é? Então, quando usurpa e o membro recebe esta obra, ele já está recebendo uma maldição. Por mais que ele foi abençoado com algumas coisas materiais, ou uma paz transitória, provisória, mas sempre está em conflito com a vida, porque recebeu uma unção, que quer dizer uma verdade inverídica. Não é a veracidade da palavra de Deus, mas daquele ministério, daquela marca que ele representa, que ele tem como registro para licenciado, mas não recebeu a licença nem o beneplácito do Senhor Deus, né? Então ele diz, porque não nos pregamos a nós mesmos, estão pregando para o seu ministério, a sua marca, mas a Cristo Jesus. Ele diz que prega a Cristo Jesus. Eu estou aqui, por exemplo, testemunhando a veracidade da obra de Deus, né? Então que ele diz assim, e nós mesmos somos vosso servo por amor de Jesus, somos servos do Senhor, por amor dele. Então, por amor, devemos fazer a obra do Senhor. Ele está sendo autêntico aqui, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Então, vocês estão no mundo das trevas.
Como é que vai resplandecer a luz do Senhor nesses tempos, nesses cultos pagãos? E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo? É da face do homem? Então Cristo vai ter que morrer outra vez a favor de um ministério, da marca de um homem que tem 4, 5 mil ministérios, 10 mil igrejas no mundo? Deus pediu isso? O Senhor é onipresente. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Para isso, temos no versículo 7, ele ainda fala aqui, 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então vocês estão indo buscar poder. Aquele homem tem poder, ele recebeu aquela unção. Que unção? A unção é a verdade. É a verdade do Senhor, não a verdade de homens. É isso que temos que começar a tomar esse tipo de esse entendimento. Vocês estão entendendo, amados? É isso que vamos procurar entender. Abre o seu coração, não a sua razão. Para isso, eu volto. Mas continuando aqui nessa mensagem aqui, o qual ele cita, vamos continuar aqui. Voltando lá no tema original, no capítulo 10, né? Capítulo 10, versículo, a partir do 13, né? A partir do 13. Vamos continuar, a partir do 14, que ele diz o seguinte: foge da idolatria. Portanto, meus amados, ele dá essa comunicação, ele dá essa ordenança: foge da idolatria. Falo como a entendido. Eu falo como a entendidos. Está dizendo, está enviando que eles têm entendimento. E se nós temos um entendimento, se você tem um entendimento, foge dessa idolatria. Julgai vós mesmo, de que digo? Julgais agora nesse momento o que está sendo passada a mensagem. Preste atenção à confusão doutrinária que existe nos 4 cantos do mundo. Cada ministério tem a sua doutrina, usando a Bíblia parcialmente. Quer dizer, toda a obra parcial. Então não procede de Deus. A obra de Deus é plena, ela é global. Ela é 100% genuína, 100% da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Que verdade eles estão passando? Para isso, nós vamos até Deuteronômio. Abre o seu livro em Deuteronômio, capítulo 25. Vamos agora? Qual é o tópico? O tópico são coisas abomináveis ao Senhor nosso Deus. São coisas que estão sendo abomináveis ao Senhor. Estão fazendo essa prática, parece vero, mas é tudo uma fraude. Devido ao poder de persuadir as pessoas, aquele sensacionalismo, aquelas pregações mirabolantes. São pregações fraudulentas, não é? Para conquistar, vendendo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é para vender? Esses lugares é de negócios. Eles vendem a palavra do Senhor. Ele vende a imagem do Senhor. Vamos continuar aqui. Usando subterfúgios, usando os argumentos trevianos. Vamos aqui então, para você tomar melhor entendimento do que o Espírito Santo revela na Sagrada Escritura, a palavra do Deus Criador e do Deus Filho. Deus Pai enviou para o Senhor Jesus Cristo revelando as boas novas. Não tem nada a ver com esses movimentos de cultos que existem nesses altares pagãos. As boas novas é dirigido a uma pessoa. Aquele que nós somos templo e morada do Espírito Santo, nós somos um templo, não precisa ir para templo. Quando você vai para outro templo, você está adorando aquele templo daquele homem, que é um templo pagão. E como é que você vai receber o Espírito Santo? Como o Espírito Santo vai fazer alguma coisa por você se está buscando um espírito usurpador? Se aquele templo não é ordenado por Deus, dízimo, ofertas e outros tipos de projetos que eles apresentam. O projeto já está escrito. É o projeto da boa nova salvação. Aquele que crê será salvo. O que não crê será condenado. Vamos continuar aqui.
Então o que ele diz aqui? Sobre, em Deuteronômio, que ele diz 25, sobre pesos e medidas. Pesos e medidas justas. O que significa? No versículo 13, ele diz o seguinte, do 13 ao 16. Vou fazer a leitura. Não terás dois pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Não terás duas medidas em tua casa, uma grande e uma pequena. Vamos entender, porque a Sagrada Escritura é espiritual. Terás somente pesos exatos e justos, e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus te dá, que é o nosso Deus, o Deus de todas as nações agora. Pois o Senhor, teu Deus, abomina, no versículo 16, confirmando essa abominação do Senhor, que ele abomina esse tipo de obra, e eles ainda dizem que Deus está no negócio. Então, pois o Senhor, teu Deus, abomina todo aquele que pratica tal injustiça. O que significa essa mensagem? Esses 1, 2, 3, 4, 5 versículos, 4 versículos contundentes, que ele diz: não terás dois pesos na tua bolsa. O que quer dizer? Dois livros, dois tipos de mandamentos, dois tipos de doutrina. Vamos lá. Um grande e um pequeno. O grande é a Sagrada Escritura. O pequeno é a Escritura do homem, que o diabo, o qual revelou para ele, para omitir a veracidade de Deus. Ele entra com outro tipo, como muitos ministérios têm até os seus próprios livros, mas usa o nome do Senhor para dar santidade, veracidade, dizendo que é Deus naquele negócio, dizendo que foi autorizado por Deus, né? Por isso que Paulo fala aqui no capítulo 10, no versículo 22, ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Então, Deus não ordena tais práticas malévolas. Então, o Senhor é o diabo ou o Senhor é Deus? Deus é Deus, o diabo é o diabo. O diabo faz coisas diabólicas. Então, vamos continuar. No versículo 14 ele diz: não terás duas medidas na tua casa. O que significa duas medidas na sua casa? Vamos continuar. Uma grande e uma outra pequena. Porque a palavra do Senhor é uma. Para você ser salvo e liberto, você só pode usar uma medida. Você não pode usar a medida do homem. Hebreus 4, 12. O que ele diz? A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes, que é a espada do homem, porque ela penetra na medula, na alma, no espírito, nas juntas. Ele penetra e ele sonda as intenções do coração do homem, não é? Então, ele diz: não terás duas medidas. Então é uma só medida. Já tem nos 66 livros a medida para você ser salvo, ser liberto, ser curado pela palavra genuína do Senhor. Ele diz mais: e grande uma pequena, terás somente pesos exatos. Exato. E justo. Quem é o justo? É Deus. É a justiça dele. E medidas exatas e justas, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então o Senhor deu uma nova terra para você, uma nova vida através de Cristo Jesus. Se fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos a terra. Não é a terra que o Senhor prometeu aos hebreus, que foram malévolos durante 40 anos na caminhada no deserto. Não é isso? Mas
Não confunda a bênção material que foi dado aos hebreus, que é para fundamentar a nação israelita, para que Deus revelasse toda a sua vontade. Eu quero que você comece vamos abrir o coração. Não a tua razão, mas a razão de Deus. A razão de Deus. Pesos e medidas justas, o qual está falando aqui nas Escrituras Sagradas, no versículo 15, continuando, vamos revisar de novo, terás somente pesos exatos e justos. Peso exato e justo é a palavra de Deus, é os mandamentos, os conceitos, preceitos de Deus, e medidas exatas e justas, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá, como Deus para os hebreus. O que ele prometeu aos hebreus, o Senhor cumpriu, mas eles não cumpriram com o Senhor. Mas o Senhor cumpriu com eles. Eles entraram na terra prometida. A nossa terra prometida agora não é mais física, é a celestial, a salvação eterna, através de Cristo Jesus. A salvação dos hebreus que saíram, o povo saiu do Egito, foi uma libertação da alma dele a nível terreno. Mas eles foram preparados no caminho, nos 40 anos, para entrar na terra que o Senhor prometeu que daria, que tem uma terra próspera, que tem leite e mel, que manda nesse sentido. E o Senhor cumpriu. O Senhor cumpre conosco. Não temos que buscar o Senhor nesses templos idólatras, que é templos de homens, não ordenado por Deus. Não existe milhões de templos, existem milhões de templos no mundo que usam o nome do Senhor em vão. Isso é antibíblico, isso é contra Deus. Que ele diz no capítulo 10 de Coríntios, na primeira epístola dele, diz: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Essa é uma insistência. Até as orações dele são irritantes aos ouvidos de Deus. Eles não recebem. Ele diz que é para Deus, que ele aborrece. Ele insiste nas suas orações, nas suas ofertas, nas oferendas. O Senhor diz que ele não quer sacrifício, mas ele pede misericórdia. Então, no versículo 16, que ele diz aqui: pois o Senhor teu Deus abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Injustiça é o que injustiça? Eu vou permanecer, eu vou aqui até Coríntios. O que é que esses ministros estão fazendo nesses tempos pagãos? Aqui mesmo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, 2 Coríntios 11, ele diz aqui, para reforçar, no 11, 13, ele diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros. Obreiro é qualquer ofício que esteja usando, não ordenado, porque o ofício só foi dado apenas só às autoridades de Deus. É o que está escrito na Escritura. Eles não são autoridades de Deus e não são ungidos de Deus. Nós fomos ungidos para a salvação eterna. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo. Apóstolos de Cristo só o que estão escritos aqui no nome. Só o que estão aqui escritos. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura. E diz: não é muito, pois os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça. Ele diz que estão fazendo a justiça de Deus, colocando palavras de poder dele, inspirado pelo o Espírito usurpador, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, aqui está, é óbvio, aqui é claro, aqui é objetivo. A palavra de Deus, ela é objetiva, não tem seu subterfúgio através de movimentos, através de objetos, de indulgências, os quais as igrejas cristãs, não cristãs, evangélica, não evangélica e outro tipo que use o nome do Senhor, é contra Deus, está trabalhando contra Deus. Estão buscando soluções. Qualquer um pode abrir um ministério e colocar o nome do Senhor, porque está de acordo com a lei da nação. Está errado? Isso não. Mas Deus não deu lei para a nação usar o nome dele em vão. Não tem a autoridade
não tem unção de Deus para isso. Mas você pode realizar suas religiões. Mas cuidado quando você está usando o nome de Deus. Por isso que Paulo, aqui que é uma autoridade gentil, ele está sendo conciso. E as palavras que ele entregou aqui é inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você é inspirado pelo poder do Espírito Santo de Deus? Para isso, nós vamos até Provérbio capítulo 11. Vamos lá, Provérbio capítulo 11. Vamos continuar. O que o Senhor, ele não se agrada. Provérbio, vamos lá no livro de Provérbio. Vamos lá, é Provérbio. O que diz aqui em Provérbio, capítulo 11, Provérbio 11. Vamos embora, vamos trabalhar com o Senhor. É isso? Isso aqui é a obra do Senhor. Provérbio capítulo 11, versículo 5. Já cheguei em Provérbio, muito livro. 11, Provérbio 11, 11, que ele diz o seguinte aqui. Vamos ler. Provérbio 11, ele diz: pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é destruída. Essa cidade que eles constroem, que diz cidade é povo, essa construção mirabolante que eles estão fazendo, ele diz no versículo 12: o que despreza o seu próximo é sem juízo, porque ele está desprezando a veracidade de Deus ao seu próximo. Mas o homem de entendimento cala-se. Ele cala? Nunca ele vai calar. É? Então, quando ele diz aqui, no versículo 11:5, quando ele diz assim: a justiça do sincero endireitará o seu caminho. Ele é sincero. Mas o ímpio pela sua impiedade cairá. Você que segue, que vai idolatrar esse lugar, que você passa a ser um idólatra, você vai cair. Por isso que você cai todos os dias. Você depende de ir nesse lugar todos os dias. A justiça, no versículo 6, ele diz: a justiça dos virtuosos os livrará, na virtude de Deus. Mas a sua perversidade, a perversidade dessa gente, serão apanhados os iníquos. Morrendo o homem ímpio, perece a sua esperança e a expectativa da iniquidade se perde. No versículo 8 ele diz: o justo é liberto da angústia e o ímpio recebe em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Esses homens estão cheios de conhecimento, eles dizem, porque estruturaram um grande templo, abriram os filiais nos 4 cantos do mundo. Para o quê? Para levar as boas novas? Como? As boas novas foram os apóstolos que entregou. Eles entregaram para todos os lugares. Não é? Agora, nós temos que viver na presença do Senhor através da palavra genuína do Senhor. Os livros são mais de 5, próximo a 6 a 7 bilhões de Bíblias estão espalhadas no mundo, praticamente o número da população. Se você não sabe ler, você peça para alguém. Se você tem pouco entendimento, fale com o Senhor através das Escrituras, porque a palavra do Senhor é viva, ela deixa de ser viva quando você consulta esses lugares, consulta outros. Essa é a balança enganosa que eles têm. Umas certas regras, ele tem aquele movimento que parece ser verídico. Voltando lá em Deuteronômio, vamos continuar aqui. Deuteronômio 25, vamos trabalhar aqui porque eu sei que as pessoas não gostam muito de ler, de se dedicar, né? Mas eles se dedicam, pegam um versículo, isola, e eles vão dar veracidade da palavra do Senhor. Na verdade é um engano.
pesos e medidas justas. Pesos e medidas justas. É isso que temos que entender. Não terás dois pesos na tua bolsa, um grande e um pequeno. Quer dizer, dois tipos de evangelho, dois tipos de fermento. O fermento velho acabou, o fermento novo é a nova aliança. Você aplica novos critérios, acabou. Você está recebendo maldição, né? Então, voltando lá em Provérbio, Provérbio capítulo 11, de novo, vou voltar de novo, para ter uma confirmação aqui, capítulo 11 de Provérbio, continuar. Estamos aqui trabalhando, né? Provérbio 11, 1, ele diz, sobre a balança enganosa. A balança enganosa é abominação para o Senhor. A balança enganosa, mas o peso justo é o seu prazer. Todos esses cultos é uma balança enganosa. Você não sabe qual é o peso exato. São duas medidas que eles usam, a medida de Deus e a medida dele. Então ele diz, em vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O que quer dizer com humilde? Humilde de coração, mansidão que aceita a veracidade do Senhor. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveita as riquezas do dia, no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas os perversos pela sua falsidade cairá. Que medida é essa? Jesus Cristo fala sobre este assunto lá no livro de Mateus 10. Vamos continuar aqui. Que medida é esta? Porque eles estão buscando angariar fundo, riqueza, em vez de entregar a riqueza espiritual de Deus para o povo. Pelo contrário, ele arranca a lã e a gordura das ovelhas de Deus. Vamos lá, vamos entender. No capítulo 10, a partir do versículo 8, o que ele diz? 10, 8. Vamos trabalhar aqui. Ele diz, quando veio o reino do Senhor, ele diz, e pregai dizendo, é chegado o reino do céu. O reino está dentro de nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O que ele entregou para Israel? Vamos lá. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeis, de graça dá. Essa autoridade foi dada para os apóstolos, não para nós. Expulsai os demônios, de graça recebeis. Isso é um mandamento, é de graça. Vamos continuar. E ele diz mais, não possuais ouro, quer dizer, não é para pedir ouro, nem prata, não é para pedir, nem cobre em vossos cintos, nada. Onde é que fica o cinto? No ventre, aqui na cintura, não é isso? Então, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparca, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Nós somos dignos, o Senhor nos alimenta. Se eles alimentam os pássaros e todos os animais, né? Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber que nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Continuar. E quando entrardes em alguma casa, saudai. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se não for digna, torne para vós a vossa paz. Que paz você está buscando? Porque eles estão percorrendo caminhos, estruturando templos pagãos, buscando o quê? Tudo contrário à Escritura, tudo contrário à doutrina de Cristo. Disse, não é para possuir ouro nem prata, não é para tomar nada disso, nem cobre,
nem vossos cintos aqui. O Senhor está sendo literal com eles. Eles não buscaram riqueza, nem os profetas, nem os apóstolos buscaram riquezas, porque é a riqueza espiritual do Senhor. Os hebreus também não entendiam nada disso. Na época dos saduceus, fariseus, também tinham dificuldade em tudo isso. No decorrer dos 40 anos com Moisés, eles tiveram dificuldade. Pereceram todos que foram contrários às Sagradas Escrituras, à sagrada palavra do Senhor. É? Por isso que ele diz, não leveis ouro. Não é para levar nada de ninguém. O Senhor já está dando essa ordenança. Recebeste de graça dai. Esta obra que você dizima e oferta só foi para Israel. Esses templos não é templo de Deus. É templo pagão. Vamos continuar aqui. Vamos lá no livro de 2 Reis. Vamos lá, 2 Reis. No livro de 2 Reis. Vamos lá, vamos trabalhar. Você quer resposta? Por que a sua vida? Por que você está confuso? 2 Reis 21. 2 Reis 21. Hein? 2 Reis 21. Versículo 1. Fala aqui sobre a impiedade de Manassés. Você está governando. Você tem um governo. Você disse que Deus entregou um governo para você. Governo, Deus só entregou o governo de uma nação. Só foi Israel que Deus entregou o governo. Governo congregacional, o Senhor só entregou para os sacerdotes. E Jesus Cristo entregou um governo para os apóstolos. Só para os apóstolos. Só para a igreja primitiva. Vocês confundem quando fala de governo. O governo, o Senhor, o Espírito Santo governou para que fosse distribuído o quê? As boas novas, que fosse pregada as boas novas. No versículo 1 ele diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e tinha 55 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Helfissibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentio que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Levantou altares a Baal e fez um bosque, como o fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome, através de Salomão, vou pôr o meu nome. Então vamos lá. Também edificou altares do exército do Senhor nos céus, ambos os altos da casa do Senhor. Vamos continuar. O versículo é para vocês entenderem. E até fez passar seus filhos pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs imagem de escultura dos bosques que tinham feito na casa do Senhor, e dissera, e Davi e Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado aos seus pais. Contanto, que ele diz, que somente tenha cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Recebemos uma ordenança de Cristo Jesus através dos apóstolos. Você não tem cumprido. Então vamos continuar. Porém, não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar. Esses líderes estão fazendo você errar. Os membros errarem. Que fizeram pior do que as nações
que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Os teus inimigos, que o Senhor tem destruído, né, a favor de vocês, quem destruiu o inimigo? Cristo Jesus. E o que você está fazendo? Revitalizando os inimigos de Jesus. Quem são os inimigos de Jesus? Os que são contra Deus. Né? Quem são o arqui-inimigo de Jesus? Satanás e os seus demônios. Vamos continuar aqui. Né? Então o Senhor falou pelo ministério dos seus servos, os profetas, dizendo: você tem um ministério? Você construiu o teu ministério, não foi ordenado por Deus. Deus não deu para você construir ministério, porque você pegou a Bíblia e regularizou. Deus deu ministério? Não. O homem, a regulamentação, a lei do homem, da nação, te deu. Você chegou lá e adquiriu o CNPJ, mas isso, Deus não está ordenado para ele realizar a obra dele na terra. Não precisa de licença do homem. Não é? Então, agora eu estou licenciado, posso fazer o que quer, bem entender? As coisas não funcionam assim. Vamos lá. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez esta abominação, fazendo pior do que tudo quanto fizeram os amorreus, que foram antes dele, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. É o que vocês estão fazendo, o povo pecar nesses altares. Vamos continuar. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer um mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão retidos ambos os ouvidos. E estenderei sobre Jerusalém cordel de Samaria e o profundo na casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa o prato, limpa e vira para baixo, viram para baixo. Desampararei o restante da minha herança, entregá-lo-ei à mão de seus inimigos, e servirão de presa e despojo para todos os seus inimigos. É uma leitura meio cansativa para você, para mim não. Mas o Senhor está falando aqui tudo que Jerusalém fez, tudo que Israel fez. A ira do Senhor, a justiça do Senhor caiu sobre eles, porque eles faziam obras contrárias, obras de culto de demônios, consagravam no templo de Deus, tinham tanta ousadia, eles ficam tanto da unção do usurpador, que fazem obras contrárias ao que estão fazendo. Deus abomina, essas coisas são abomináveis ao Senhor nosso Deus. Ele ainda diz isso separa Deus da pessoa. Essa mensagem aqui separou. Deus não teve negócios com Manassés, mas o pai dele, Ezequias fez coisas corretas. E ele chegou, quando assumiu, fez tudo ao contrário do pai. Então você está fazendo tudo ao contrário de Deus? Ainda para confirmar essa magia em 1 Samuel, estamos concluindo já esse vídeo. 1 Samuel, é muitas coisas verdadeiras para ser falado, você precisa ficar por dentro, não é? É meio cansativo, mas eu quero que vocês abram o seu coração, a sua mente para entender. Olha, que ele diz aqui, ó, a arca na terra dos filisteus. Veja o que ocorreu aqui. Quem é a arca hoje? Nós estamos com a arca aqui, que é a Sagrada Escritura. Houve a arca na época, a arca na terra dos filisteus. Ele diz assim, vou fazer essa leitura aqui breve, né? Tudo que você for fazer, tudo que você vai buscar nesses templos pagãos, você está adquirindo doenças e enfermidades na sua vida. Enfermidades da alma, do espírito, do corpo. Para você e sua herança, para o seu povo, para os seus familiares. Ele diz assim, os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram. Tomaram os filisteus a arca de Deus, no capítulo 5, e colocaram na casa de Dagom, e puseram junto a Dagom. O que é que estão fazendo? Esse templo é o templo de Satanás. Estão pegando a Sagrada Escritura e colocando ali, dividindo, falar o que é pertinente para eles. Isso é um culto de demônio. Então ele diz mais, levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, e as doses, e eis que Dagom estava caído, com o rosto na terra, diante da arca do Senhor.
e tomaram a Dagom e tornaram pô-lo em seu lugar. Veja a situação. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, Dagom jazia caído com o rosto na terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom, ambas palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente no tronco ficou a Dagom. Vocês estão todos enfermos, estão sem mãos, sem braços, estão coxos, na verdade. E vocês estão indo buscar esses homens. Isso é a veracidade da palavra de Deus. Ele diz assim: por isso, nem os sacerdotes de Dagom, nenhum de todos que entraram na casa de Dagom, pisam no limiar de Dagom, Asdod, até no dia de hoje. Eliminou tudo. Veja que hoje não existe mais a casa, o templo de Israel não existe, porque o Senhor falou, não ficará a casa, templos, pedra sobre pedra. Mas nós estamos falando de Dagom, que não existe até hoje. Então vamos lá. Mas existe Dagom que estão fazendo esse uso da palavra de Deus, de forma contrária. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre Asdod e assolou e feriu com hemorroidas em Asdod e os seus termos, em todo o termo da cidade. Quando você fala contra a Sagrada Escritura, o que é contra a Sagrada Escritura? Tirando a veracidade do Senhor, você já está enfermo. Veja que ele colocou hemorroida, feriu com hemorroida. Isso quer dizer que quando você vai a esse lugar, você já está ferido. Você está recebendo a palavra da ferida do diabo. Da onde? Apocalipse. Ele cura falsamente. Vamos lá. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: não fique conosco a arca de Deus, de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Ele tinha, você não tendo esse homem como Deus. O Senhor diz, não adorar a deuses. Você está adorando esses homens. Eles são pagãos. Ele não tem negócio com Deus. É falso. Ele é uma fraude. Ele vive no mundo das trevas. São trevianos. Ele diz mais. Por isso enviaram mensageiros, congregaram a todos os príncipes filisteus, disseram: que faremos nós da arca de Deus de Israel? Isso é capítulo 5, dá até o versículo 13. Então, responderam: a arca de Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. A arca de Deus nossa foi levada da cruz. Cristo Jesus encerrou. E o Senhor nos deu os mandamentos, nos deu as palavras, nos deu boas novas, lavrou a Sagrada Escritura, dando vida às palavras. Essas palavras desse homem é pagão. É da escuridade, não serve de nada. Por mais que eles tentam usar a Sagrada Escritura com as suas estrutura eclesiástica e arquitetônica e estrutura física, isso nada vai adiantar, porque isso não salva, não liberta. Continuar, estou terminando esse vídeo. E sucedeu que assim levaram a mão do Senhor, veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, que tinha hemorroidas e nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Eles sabiam muito bem das consequências. E enviaram, congregaram todos os príncipes, e os filisteus disseram: enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar. Mandou devolver, para que não mate nem a nós nem o nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroida, que o clamor da cidade subia até o céu. Deu para entender agora?
Deixa eu explicar para vocês. A arca de Deus hoje é as Sagradas Escrituras. Está aqui. As Sagradas Escrituras. Você simplesmente está fazendo como esse povo filisteu. Você é uma maldição para o povo. E vocês estão seguindo. Estão comendo do pão sujo de equidade. Amém, amados? Eu fico por aqui. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, eu agradeço pela tua presença, pela tua paciência. Que Deus abençoe você e toda a tua família. Que Deus abençoe o teu coração e que você abra o seu coração para o Senhor. Que Ele possa bater no teu coração e você abrir. E que Ele possa entrar e ceiar com você. Tu e que toda a tua família. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Abraço de paz, óculos santo e até a próxima com a graça de Deus. Amém.